Perde, ganha, ganha, perde. Mais um episódio dessa gangorra de tentar chegar aos 1100 de rating. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que a gente está com a meta de 100 inscritos, então se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhem com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele distribuir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, pessoal, vamos buscar o nosso próximo adversário aqui, começar uma nova partida. Tentando recuperar de novo uma vitória, estamos com 1046 e a nossa última partida foi uma derrota e abandonamos, tivemos uma primeira partida abortada aqui. Vamos buscar mais uma então. Beleza, estamos jogando com as peças brancas aqui, vamos começar com o peão do rei. Jogando contra o Fils de Gus, da França. Ele começou com o peão da dama. Vamos seguir o desenvolvimento das nossas peças aqui. Tentando conseguir aí uma vitória para voltar ali aos 1059 a gente vai chegar. Se a gente ganhar aqui, a gente ganha 13 pontos. Se a gente empatar, a gente perde 1. Uma derrota nos dá menos 15 pontos aí. Beleza, ele jogou com um peão de G, provavelmente querendo botar o bispo no chanqueto. Vamos seguir o desenvolvimento das nossas peças aqui, o cavalo. Possivelmente depois trazer o bispo. Tentar fazer o roque. Colocar esse rei em segurança, seguir o desenvolvimento aqui também do cavalo. Falei aqui que a gente ia trazer o bispo, a gente trouxe o cavalo, mas a ideia é seguir o desenvolvimento das peças de forma geral aqui. Então, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Vamos tentar fazer essa troca aqui, né? Se ele quiser, a gente já faz essas trocas aqui. Ele já pode também colocar o rei dele em segurança daqui a pouquinho ali. Da mesma forma que nós podemos também. Beleza, vamos seguir com este desenvolvimento. A gente pode fazer um cheque. Dar um cheque aqui para tentar forçar com que ele movimente alguma outra peça. Acho que por enquanto a gente pode manter só aqui. O cavalo dele vai poder vir para essas casas aqui, todas protegidas. Então só vou ameaçar o cavalo dele aqui. Por enquanto não tem nenhum tipo de proteção a mais, então a gente consegue também forçar algum tipo, ou trazer ou movimentar esse cavalo de novo. Beleza. O que a gente poderia fazer aqui? O que ele está ameaçando agora é trazer o cavalo dele para cá. Dar um garfo entre as duas peças, né? A gente pode fazer o roque primeiro. Já tira o rei daqui, ele já não vai conseguir dar esse garfo. Caso ele pule com o cavalo, a gente pula para cá. Talvez depois a gente possa até pensar em tirar o roque dele, sacrificar talvez o bispo ali ou algo nesse sentido. Deixa eu fazer isso. Vamos fazer o roque, botar o rei em segurança. Esse pulo do cavalo dele já não é mais uma ameaça, apesar de eu achar que ele... Talvez ele vá pular ainda, capturar esse peão tá de graça. Agora a gente depois só tira a torre daqui. Também já tira a torre dessa cravada aqui, né? Não é uma cravada ainda porque tem 2 peões, mas de uma possível cravada ali com o peão. O que mais a gente poderia fazer aqui? Essa casa, se a gente pular aqui com o cavalo, beleza? Tira aqui. Se a gente pular aqui com o cavalo para G5, a gente também está ameaçando essa casa aqui de... Ok, vamos ver aqui. Ele trouxe para lá. Como a gente poderia punir esse cavalo, dar um jeito de capturar ele, né? Se a gente vai para cá, ele pode simplesmente pular para cá. Ou para cá. Primeiro trazer então o nosso... Avançar o nosso peão de A para 3 ali. Para impedir esse pulo do cavalo para a casa de B4. Acho que agora se a gente trouxer o bispo para cá, esse cavalo está preso. Apesar de ele capturar esse peão ali, né? Vamos ver, ele vai pular para cá, para cá. Pra cá. Vai acabar trocando um cavalo por um cavalo, possivelmente.
Outra possibilidade talvez fosse já ameaçar aqui esse bispo, né? Vamos ver aqui. Se ele pular pra cá, tá ok. O problema é se eu ameaçar ele aqui, ele pula pra cá. A gente pode fazer alguma troca de cavalo aqui, mas ele ainda vai ter uma peça melhor que a gente. A gente também não pode avançar com a torre, porque ele está capturando aqui. Talvez seguir o desenvolvimento do cavalo para cá. Só que se eu botar para cá, eu também estou ameaçando ali perder. Antes de eu tirar, acho que eu vou trazer para cá, para reforçar aqui a proteção desse peão. No caso ele queira fazer alguma captura, algo nesse sentido, aqui a gente está com duas peças, ele está com duas atacando também. Que a gente pode agora sim pensar em trazer o bispo. Se ele vier para cá aqui, a gente ainda vai acabar trocando. Ok, vamos ver aqui então. Eu disse que se ele vier para cá, ele está ameaçando duas torres, né? Vou trazer para cá então. Tirar a torre da cavada, agora mesmo que ele pule com o cavalo para algum lugar aqui. A gente não vai ter esse problema desse ataque descoberto aqui na torre, né? Foi o que aconteceu ali. Ele acabou pulando. Vamos ver se a gente faz essa troca aqui ou não, né? Vamos ver se é vantajosa pra gente. A gente faz essa troca. A gente captura aqui, ele põe um cavalo de novo naquele posto ali, que é um posto relativamente bom. E a gente começa a ter alguns outros tipos de problema. Talvez avançar aqui. Tá protegendo essa casa também, né? Eu vou fazer essa troca, até pra gente não se complicar tanto aqui no tempo. Beleza. Agora o que a gente poderia fazer aqui, ou pensar em fazer, é começar a avançar com o nosso cavalo também. Ameaçar aqui o bispo dele. Para ele abrir um pouquinho mais a coluna do rei dele. Começar a trazer as torres também para o jogo, né? As torres dele estão um pouco menos desenvolvidas e começar a avançar os peões também seria uma opção aqui. Beleza. Trazer a torre. Ameaçar o cavalo dele, também a coluna que está mais aberta aqui. Se eu tirar o cavalo, a gente está numa coluna aberta com a torre, então a gente já tem um domínio sobre ela. Talvez até consigamos colocar uma torre na sétima aqui, para tentar começar a capturar algumas peças dele, né? Beleza, ele ofereceu uma troca de bispos ali. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar. Capturar aqui e a gente já coloca também a nossa torre aqui para cima desse outro peão dele, que tem bastante material a mais, e começa a avançar com os peões. E dessa vez vamos tentar avançar com os peões, porque as últimas a gente falou, vamos avançar com o peão e não avançamos com peão nenhum. A gente acabou ficando parado ali e os peões não se mexeram. Beleza, em termos materiais tudo igual aqui. A gente poderia até tentar talvez fazer essa troca. Botar essa torre aí na sétima pra gente tentar capturar os demais peões. Legal, ele ameaçou ali agora. Ameaçou a nossa torre, na verdade, né? Ameaçou a torre. Proteção tá protegida ali. Simplesmente avançar com a torre aqui. Tirar ela desse ataque do bispo, já possibilitando também um próximo avanço dos peões aqui, que vão estar protegidos pela torre. E agora é também liberar aqui o nosso... Agora provavelmente para cá. Liberar aqui o nosso rei para ter uma casa de escapatória ali. Tá, beleza. Vamos ver se a gente quer fazer isso aqui agora. A gente pode capturar em um passant aqui. Vai permitir que ele venha para cá.
faz sentido essa captura. Talvez ele venha pra cá também. Acho que eu vou capturar em um passando. Acabar liberando um pouquinho mais ali. Tô pensando seriamente em fazer essa troca aqui. Tô pensando seriamente em fazer essa troca. Capturar aqui com essa, na verdade. Tem que tomar alguns cuidados aqui. Beleza, aqui complicou um pouquinho mais a gente. Vamos ver, ele tá atacando ali. Não pode, não pode, não pode. Deixa eu ser obrigado a tirar aqui a torre. Botar a torre pra cá. 3 minutinhos ainda. Tentar acelerar um pouquinho aqui. A gente tá com a vantagem de um peão só. Tá, beleza. Ele trouxe pra cá. Vou trazer a nossa torre aqui. Agora a gente tá ameaçando os dois bispos dele, né? A gente deu um garfo aqui. Se ele vier pra cá ameaçando a torre, a gente consegue ainda. Se ele capturar o nosso bispo ali, a gente também consegue capturar ele. E ainda poderia vir pra cá. Mas acho que daí talvez começar também a pensar no cavalo pra cá. A cavalo avançando ali pra G4, H6, dando um cheque. Ok, ele capturou ali, a gente vai capturar novamente. Vou pensar aqui um pouquinho. Se a gente capturar aqui, ele captura aqui. A gente pode vir pra cá. Acho que sim, acho que vale a pena ainda. Deve capturar aqui. Daí a gente pode simplesmente deixar o bispo ali. Se ele capturar, a gente captura o bispo de volta. A gente tá com material a mais, né? Ok. Agora a gente pode sim. Capturamos aqui. Se ele quiser fazer, a gente troca, a gente faz. Se ele quiser vir pra cá, a gente pode simplesmente escapar com o rei ali. Beleza. Não quis fazer isso, então agora a gente pode vir pra cá. Deixa eu avançar com esse. Se ele vier com a torre, a gente avança aqui com o rei agora. Sem muito estresse também. Seguir avançando o cavalo, dá o cheque. 1 minuto e 50. Apertadíssimo no relógio aqui. Mesmo com 3 pontos a mais, tá bem complicado. Ele tem 5 minutos ainda no relógio aqui. Ele poderia pensar num ataque. Tentar simplificar um pouco mais a posição aqui. Beleza. Chama o nosso cavalo. Rateada, rateada. Ele não viu, beleza. Poderia ter simplesmente capturado ali, que já ia ser uma vitória pra ele, eu acho. Estás aqui, protege nosso cavalo. Poderia ter vindo pra cá agora já. Mas ele poderia ter capturado o cavalo. Não sei se teria sido uma boa. O que ele vai fazer aqui? No limite aqui, no limite do tempo. Beleza, ele veio pra cá, vamos primeiro dar um cheque. Fazer essas trocas aqui. Essa aqui com certeza não foi positiva pra gente. Pensar assim nisso. Não sei se vai dar certo aqui, galera. Acho que vai, mas vamos ver.
Beleza, ele abandonou aqui. Show de bola. Abandonou aqui no finalzinho da partida, ainda faltava 1 minuto e 10. Conseguimos uma vitória. A ideia aqui seria agora simplesmente continuar avançando com os peões aqui, né? Os dois peões conectados com o rei, a gente conseguiria fazer uma ou duas damas ali, daí finalizar o jogo, ainda ia dar tempo. Show de bola, conseguimos essa vitória e voltamos a 1059 de rating, ganhamos 13 pontos e bora pra revisão pra gente ver como é que foi. Beleza, galera, começando a revisão da partida aqui, vamos ver como é que a gente foi. Jogamos com 82,4% de precisão, foi uma boa precisão. Nosso adversário jogou com 75,2%. Olhando aqui as jogadas em si, a gente teve uma gafe, uma chance perdida, 2 erros. Jogamos 25 dos melhores lances e 2 lances excelentes, então foi bem legal. A estimativa de rating para essa partida específica foi de 1.350 para nós e de 1.150 para o nosso adversário, então foi uma boa partida aqui para a gente. Jogamos acima do nosso rating atual. A abertura aqui, o nosso adversário saiu melhor que a gente, teve 100% de precisão, apesar de a nossa não ter sido tão ruim, 93,4%. A gente fez um bom meio de jogo e um final de jogo excelente ali, com uma precisão de 92%. Então foi bem bom. Olhando o gráfico aqui, ele teve um pouquinho melhor no início, a gente conseguiu recuperar. Tivemos uma vantagem bem boa ali, acabamos cometendo uma gafe. Possivelmente aqui foi quando a gente entregou o cavalo ali, mas ele acabou não vendo. Então a gente acabou se safando ali desse erro ali, dessa gafe que a gente cometeu. E depois disso a gente conseguiu dominar ali e ia para um checkmate. Mas ele acabou abandonando antes ali, mas abandonou ali também porque estava já comprometida a partida, né? Beleza, vamos ver lance a lance aqui então para ver como é que foi. A gente começou com o peão do rei E4, ele respondeu com o peão da dama em D6 ali. Vamos ver se tem um nome. Defesa Pirk. Variação clássica. Beleza? A gente seguiu aqui com alguns lances de livro. A gente avançou ali com o peão. Não foi o melhor lance, não foi um lance ruim também. Foi um lance bom ali, foi um lance excelente, mas poderia ter sido um melhor. A gente capturou com o cavalo, o peão também, com a ideia de fazer essa troca de dama logo no início do jogo. A sugestão aqui seria ter feito a troca capturando com o cavalo, não simplesmente capturando e permitindo essa troca de damas aqui. Beleza, a gente seguiu com os lances em si ali. Aqui ele já estava com uma vantagem de 1,8 para cima da gente. Ele ameaçou esse cavalo, ele capturou aqui um peão de graça, então ele já estava com um peão a mais que a gente. Ameaçando capturar a torre aqui, a gente simplesmente tirou a torre. E ele seguiu com o roque dele. O roque dele foi um erro, porque ele deixou passar uma oportunidade de ameaçar ganhar um peão ali. Então a sugestão dele seria ter feito jogar esse cavalo para ameaçar esse peão que estava daí com dois ataques, né? A gente seguiu aqui, foi um erro. Qual que foi o erro aqui? A gente jogou com o peão, deixar essa oportunidade de ameaçar ganhar um peão também. Então a gente também poderia ter seguido aqui avançando com o nosso bispo para ameaçar esse peão dele ali. A gente acabou liberando aqui com a ideia de tentar... avançando o peão com a ideia de tentar deixar o cavalo dele preso aqui sem escapatória, mas a gente não conseguiu fazer isso, ele acabou voltando depois. A gente foi se armando aqui para tentar capturar esse cavalo. A gente fez a captura. Aqui foi mais um erro dele. A gente seguiu botando aqui a torre no lugar para tentar capturar o cavalo. Capturamos, fizemos as trocas ali. Ele trouxe a torre para proteger o peão dele. Aqui a sugestão já era ter feito a troca com um peão, né? Então ter capturado um peão a mais ali e ter capturado depois a torre dele. A gente seguiu avançando para não deixar esses peões parados também. Aqui mais uma imprecisão. Mais uma ameaça de ganhar o peão também. A gente poderia ter colocado nosso cavalo aqui em G4. O computador gosta mais de jogar. A gente trouxe ali, até liberou esse peão para justamente conseguir trazer de volta o nosso bispo ali, botar em segurança. E aqui foi um erro dele. Isso ignora uma oportunidade de tomar uma coluna aberta com a torre. Poderia ter trazido a torre ali. Não fez, a gente capturou aqui com o peão. Ele capturou com o bispo. A sugestão seria ter capturado já com a torre. Aqui foi um erro também. Com isso a gente deixa ele ganhar um tempo aqui. A sugestão do computador seria a gente ter trazido o bispo para mesmo ameaçar o bispo dele também. Agora por quê, né? Porque se a gente traz o bispo para cá, ele captura, a gente captura. Ele captura com a torre aqui.
A gente não tem, não sei se a gente tem tanta vantagem. Se a gente traz o bispo pra cá, provavelmente ele capturaria aqui, a gente captura de volta. Ah, tá. Provavelmente essa é a sequência aqui, né? Então ele captura, vamos ver aqui. Sugestão seria ter trazido o bispo pra cá, ao invés de capturar ali. Ah, porque tinha esse peão aqui, tá? Então se ele capturasse aqui, a gente capturaria de volta aqui. Acho que essa seria a sequência. Beleza, não foi isso que aconteceu, a gente acabou capturando mesmo. Ele seguiu aqui ameaçando a nossa torre, a gente trouxe a torre para ameaçar o bispo dele. Ele tirou o bispo aqui da coluna, da ameaça da torre, mas isso possibilitou com que a gente colocasse a torre aqui entre os dois bispos e ganhasse um deles. Ele continuou capturando o peão. Capturamos ali. A gente tirou aqui o... Ah, olha só, essa aqui também. A gente tirou a torre para atacar o bispo dele. A sugestão seria fazer a mesma coisa, mas continuar protegendo o nosso bispo ali. Beleza, seguimos aqui com alguns lances, liberando espaço para o nosso rei fugir. Colocamos ali, recapturamos o peão, fizemos algumas trocas. Aqui a gente já estava com 3 pontos de materiais a mais. E aqui foi a nossa gafe, realmente, né? A ideia realmente era ter dado um cheque. Anteriormente a gente tinha até comentado de botar o cavalo aqui em H6 com a ideia de dar um cheque. Quando ele moveu aqui o peão dele, na hora eu pensei, vamos dar um garfo aqui, então, entre o rei e o peão dele aqui. Nem considerei muito essa captura de torre, ele poderia ter capturado. Felizmente ele não viu, isso teria deixado o jogo em igualdade de novo, porque a gente ia ter perdido a nossa peça de vantagem. Ele simplesmente avançou com o rei ali para fugir do cheque e a gente conseguiu capturar o peão ali. A ideia em si da captura funcionou, mas foi com um erro do adversário, né? Senão a gente não teria conseguido também. Beleza, aqui a sugestão, a gente protegeu o nosso cavalo, a sugestão já era ter capturado aqui com a torre. Vamos até ver essa linha. Porque aqui a torre é melhor. Aqui a gente capturaria aqui. Vamos ver como é que funciona isso aqui. A gente captura aqui. Ele poderia vir para cá. Se ele fizesse isso, a gente daria um cheque aqui. Ele seria obrigado a vir para cá e aqui daria um checkmate. A gente teria essa sequência de lances aqui possíveis, né? Não sei se ele seria obrigado a vir para cá também. Ele poderia, se a gente fizesse esse lance aqui, poderia retornar, né? Mas daí que a gente já começa a ter alguns outros temas de checkmate, eu acho, acredito. Aqui, ele seria obrigado a vir para uma dessas duas casas aqui. Fazendo os lances aqui, se ele vem aqui para a casa de H8, a gente poderia dar trazer para cá. Isso forçaria ele a vir para cá, a gente conseguiria ainda o rei para cá. Não sei se a gente tem alguma outra alternativa aqui. Aqui a sugestão, aqui, já teria cometido um erro. Aqui a sugestão, ao invés de avançar com o cavalo, seria ter trazido a torre para cá, dando checkmate que o cavalo está cobrindo aqui, né? Não tem mais escapatória. Beleza, aqui a gente seguiu protegendo o cavalo, possibilitou aqui ele trazer a torre, depois a gente trouxe essa torre aqui para avançar, e daí ele acabou, a gente fez algumas trocas a mais aqui, tentando simplificar um pouco a partida. Botou ali o peão, avançou com o peão para possibilitar sair, né? Esse peão dele está protegendo aqui a casa de F4, então a ideia de ter jogado com o peão de H4 aqui foi justamente ter colocado uma isca aqui, ou alguém para desviar essa defesa dessa casa, para a gente conseguir trazer a torre, e daí sim finalizar aqui, capturar a torre dele também, porque a gente está com vantagem material. Ele capturou ali, a gente conseguiu fazer isso, ele recuou com o rei, e daí aqui foi só uma questão de a gente conseguir ir avançando aos poucos as peças, e aqui ele abandonou, ele não tinha mais como chegar com o rei aqui e impedir a promoção dos peões, e com isso a gente conseguiu mais uma vitória, chegando aí a 1059 de rating. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, e a gente se vê na próxima!